E como fica o valor, então, do benefício de quem verteu contribuição ao INSS sobre o valor abaixo do mínimo? Nenhum benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente, nenhum benefício previdenciário será menor do que o salário mínimo. Então, vamos imaginar uma empregada doméstica que ganha 10% do salário mínimo. Por que uma empregada doméstica ganharia 10% do salário mínimo? O salário mínimo, ele é o valor mínimo que a empregada deverá receber para uma jornada de 44 horas semanais. Digamos que esta empregada, agora eu preciso de alguém que vá na minha casa apenas às segundas-feiras de manhã. Ou melhor, apenas segundas-feiras à tarde, que é o dia que eu costumo vir aqui na RDC. Vamos imaginar uma situação dessas. Ela trabalhará 10% de 40 horas por semana. E pela lei, eu tenho a opção de pagar 10% do salário mínimo. Hoje o salário mínimo é R$ 1.400 e poucos reais, eu pago 140 e poucos reais para ela de salário mensal. Ela receberá os 140 e poucos reais, eu recolherei o INSS sobre os 140 e poucos, ela pagará a parte dela sobre os 140 e poucos, mas para fins de benefícios previdenciários futuros, caso ela fique doente, caso se aposente por invalidez, caso ela morra, o benefício previdenciário correspondente será de um salário mínimo inteiro. Um salário mínimo inteiro, independente dela ter recolhido o INSS sobre 10% do salário mínimo. Impressionante. Isso é um assunto que atende a muitas pessoas e a gente não sabe disso. Isso atende a muitas pessoas no caso da empregada doméstica. Aqui no Rio Grande do Sul não é tão comum, Roberta. Não? E aqui a maioria das empregadas domésticas, em especial na capital, acabam ganhando mais do que o salário mínimo. Mas se nós pegarmos no interior do estado, em cidades mais pobres, acontece. No Nordeste é muito comum uma pessoa que não tem uma renda muito alta, contrata alguém para trabalhar meio período e paga meio salário mínimo. A gente não pode se esquecer que no Nordeste nós temos uma realidade econômica diferente de Porto Alegre. No Maranhão, por exemplo, Maranhão é o estado com os maiores índices de pobreza. Lá o dinheiro vale mais. Lá, muitas pessoas vivem com menos de um salário mínimo. E essas pessoas, de acordo com o INSS, não terão direito a uma aposentadoria por idade, ao auxílio-doença, qualquer coisa. E esta lógica... Por que eu defendo isso como justo, muito embora haja muitas críticas? Esta lógica de incluir na proteção previdenciária quem recebe menos do que o salário mínimo faz todo sentido quando nós falamos em um sistema previdenciário de filiação obrigatória. Olha só, Roberta, que coisa louca a baixa qualidade do texto legal que nós temos. Pela lei, não pela decisão judicial pela lei, se você recebe 1/10 do salário mínimo, você é obrigado a pagar e, se quiser computar aquela competência, deverá complementar até o salário. Vamos imaginar, a pessoa ganha 1/10 ou 20% do salário mínimo, ela ganha lá R$200 por mês. Pela lei, ela deverá pagar o INSS, fazer uma contribuição complementar da diferença de R$200 até R$1.400, que é o salário mínimo atual. 20% desta diferença é maior do que o próprio salário dela. Sim, isso é verdade. E aí, então, ela vai trabalhar só para pagar o INSS. E aí talvez alguém diga, como eu já ouvi em debates, pessoas dizendo: não, mas não é justo porque ela vai trabalhar, vai pagar 20% de R$140 e vai receber o mesmo benefício da sua colega que paga sobre um salário mínimo inteiro. Eu estaria disposto a concordar com isso se esta pessoa que ganha menos do que o salário mínimo, fosse dispensada da contribuição. Mas ela não é. Nós temos um sistema previdenciário de filiação obrigatória, cujas regras são desenhadas pelo governo.
o contribuinte, o segurado, não tem a opção de se filiar ou não tem a opção de deixar de pagar se não quiser. Então, por uma questão de coerência lógica, intuitiva, quem faz as regras não pode se beneficiar de eventuais incoerências ou dúvidas de interpretação. É verdade, é hermenêutica. Se eu faço a regra, se houver alguma dúvida dessa interpretação, que penda em favor do outro. E é o que nós temos aqui. Então, para aqueles que criticaram essa decisão, que é uma decisão polêmica, a minha posição, a minha opinião no momento, eu estou convicto que ela é justíssima. Eu muitas vezes venho aqui e desço a lenha no judiciário, mas hoje eu venho de público elogiar o Poder Judiciário, no caso, a Justiça Federal da região Sul, por esta brilhante decisão.